Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joelton Magalhães. Eu sou um pagão desde 2004, auto-iniciado em 2010. Estou fazendo esse vídeo no dia 1º de setembro de 2012. Exatamente são 12h21. E eu queria voltar no assunto que tem gerado muita polêmica entre a comunidade pagã durante toda essa semana. Ontem, dia 31 de agosto, foi considerado Lua Azul. Ou seja, o que é Lua Azul? Lua Azul nada mais é que a segunda lua cheia do mesmo mês. Porém, para alguns pagãos, inclusive eu, que comemoro a Lua Azul, ela tem um significado importante para nós. Ela tem um significado muito raro, ela tem um significado de renovação, de pura magia, de ascensão divina. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que alguns pagãos que não comemoram a Lua Azul têm feito muitos ataques em postagens pela internet, em textos. Esses ataques são direcionados àqueles que comemoram a Lua Azul. São ataques que vêm denegrindo a imagem da Lua Azul para quem comemora, tido que ela não é importante. Porém, uma coisa eu vos pergunto: nós, como pagãos, cultuamos a lua e as suas fases, ou seja, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua negra. Nós, por acaso, se estivermos cultuando a lua azul, que é considerada a segunda lua cheia do mês, ela não deixa de ser sagrada? Lógico que ela continua sendo sagrada. Ela é a segunda lua cheia do mês. Recebendo o nome de lua azul, lua verde, lua rosa ou lua roxa, ela não deixaria e não deixará de ser sagrada para quem cultua. Porém, o termo lua azul, alguns historiadores dizem que teve origem no século XVI. O termo lua azul. Vou ler um trecho de um texto para vocês que falam sobre essa suposta origem desse termo. De acordo com alguns historiadores, o nome Lua Azul foi criado no século XVI, devido ao fato de algumas pessoas, ao observar a lua, a viam azulada. Outras, no entanto, a percebiam cinza. Muitas discussões ocorreram até se concluir que era impossível a lua ser azul. Óbvio. Esse fato criou uma espécie de expressão linguística, e lua azul passou a ser sinônimo de algo impossível ou difícil. O termo ganhou força principalmente nos Estados Unidos, e algumas frases como "só me caso com você se a lua estiver azul" foram rapidamente popularizadas. A primeira menção à lua azul surge num panfleto escrito na linguística inglesa que dizia, traduzido para o português, é claro: "Se eles dizem que a lua é azul, nós devemos acreditar que isso é real." Historicamente, a lua azul era a terceira lua cheia que acontecia num quarto de ano em que houvessem 4 luas cheias. Normalmente, um quarto do ano tem 3 luas cheias, sendo esses quartos de ano iniciados entre os dias 20 e 21, 21 e 22 de março, devido aos anos bissextos, coincidente com a data do equinócio. Um erro de publicação numa época mais recente, o ano de 1946, fez entender que a lua azul seria a segunda lua cheia que acontecesse no mesmo mês. Mesmo depois de descoberto o erro, como é mais fácil de entender essa definição do que a outra, mais complicada, ficou popularizada a segunda teoria. Existem alguns registros, no entanto, raros, onde a coloração do nosso satélite realmente foi alterada. Um desses registros remota aos anos de 1883, quando uma violenta erupção no vulcão Krakatoa, na ilha de Java, Indonésia, lançou ao espaço milhares de toneladas de gases e poeira, fazendo com que a Lua, quando observada próxima ao horizonte, fosse vista em tons azulados. De acordo com os relatos, isso durou aproximadamente 2 anos e foi testemunhado em todo o planeta. Em 1951, porém, um grande incêndio nas florestas canadenses produziu o mesmo efeito que o vulcão,
mas só pôde ser observado na América do Norte. Então vamos ver, vamos analisar. O termo é apenas uma expressão linguística. Não quer dizer que nós acreditemos que a lua vá ficar azul, como andam fazendo em muitas postagens, em muitos textos por aí, dizendo que nós pagãos que cultuamos a lua azul, achamos que ela fica da cor azul. Nós não cultuamos a lua azul pela cor. Nós cultuamos a lua azul pelo seu significado místico e mágico para nós. Assim como toda a fase da lua cheia. Porém, para nós, essa lua em especial se torna-se mais importante. Voltando a mais alguns textos para vocês terem uma noção. O fenômeno chamado de lua azul foi descoberto ou criado pelos celtas, para ser a última lua cheia do ano lunar, e não essa ideia de New Age de atualmente, como no calendário lunar tem 13 luas diferentes do solar, com 12 meses, havia uma necessidade de identificar esse fenômeno. Então, foi chamada de lua azul. Entre os celtas, era a prática de adotar-se a lua azul ao início do ano. Com a modernização, adotou-se uma data transitória, sendo esta o mês, em que duas luas caíssem no mesmo período. Basicamente, sendo uma adaptação moderna, não vejo maior magia que o fato de caírem duas luas no mesmo mês. Se analisarmos que esse período de 30 dias, mês solar, foi adotado pelo homem romanos, cientificamente, só podemos crer que é mais uma oportunidade para festejarmos a lua, sem maiores magias escondidas. Mas essa é uma opinião pessoal. Muitos acreditam no poder superior da lua nessa data. Outro nome comum à lua azul entre os celtas era a segunda lua da queda das sementes. Ou seja, esse texto é de uma pessoa que não cultua a lua azul, porém não a denigra, não a ataca. Só tenta mostrar por que o termo lua azul foi inserido. Como muitos druidas ficam falando por aí que a lua azul não era cultuada pelo celta, a lua azul era sim cultuada pelos celtas. Não tem o significado que tem hoje. Era uma das luas do seu calendário, e não a forma como nós vemos hoje. Então essa história de que a lua azul não era cultuada pelos celtas, isso é infundado, irreal. Isso é questão de druida, de pessoas que são prepotentes e leram em algum ponto que não era cultuada e ficam disseminando isso para gerar polêmica. Voltando a mais um texto. O livro Wicca, a religião da deusa, na página 27, também cita essa passagem. Lua azul, primeira lua do ano, nos anos em que ela ocorre. Lua dos acontecimentos inesperados, das revoluções. Outros nomes para a lua azul é chamado segunda lua da queda das sementes, ou segunda lua dos poderes. Ou seja, mais uma vez, nós vemos que a lua azul é sim cultuada dentro do paganismo. Pode não ser cultuada por todas as tradições, mas uma grande parte, o Wicca, alguns druidas, xamãs, veem essa lua como sendo importante sim. E isso é um direito nosso. Assim como todas as práticas de várias tradições é direito de quem a pratica. O paganismo não é padronizado, não é uma coisa fechada, uma coisa restrita. Uma coisa que só quem inventou a tradição sabe da verdade absoluta. Não existe verdade absoluta no paganismo. Existe a verdade pessoal. Cada um possui a sua forma de ver, a sua forma de praticar, a sua fé pessoal. E é isso que é transformado no paganismo. Voltado a mais um texto. As 12 luas do ano. A maioria dos povos antigos que deram origem às nossas tradições tinham meses lunares. Meses que começam com o ápice da lua cheia. Além disso, muitos desses povos, como os celtas, tinham um calendário chamado solar lunar, onde o ano é solar e o mês é lunar. Isso remete ao par Deus e deusa, e aos esbats e sabats. Um ano solar lunar tem 12 ou 13 meses. Quando tem 13 meses, o mês extra é inserido no começo ou no final do ano.
entre os celtas era inserido no começo e chamado de lua azul, uma vez tido que o calendário celta recebia nomes de lua. Então, lua azul era sim cultuado e era um termo usado pelos celtas, sim, mas para dar nome a uma de suas luas que formasse o mês. Hoje em dia, muitas bruxas usam um sistema modernizado de adaptar seus meses lunares ao calendário oficial. A lua que começa em janeiro é a lua isso, a que começa em fevereiro é a lua aquilo, etc. E a lua azul é a segunda lua que cai em um determinado mês. Isso atualmente, no calendário gregoriano, o calendário que nós vivemos, o calendário que nós fazemos os nossos aniversários, casamentos, divórcios, enterros, o calendário que marcamos cirurgias, o calendário que marcamos passeios com os amigos. Nós vivemos no calendário gregoriano e não tem essa de dizer que não vive. O mundo inteiro vive no calendário gregoriano. Isso é uma outra polêmica que dá chance para que alguns pagãos bitolados falem mal da lua azul. Ficam dizendo que a lua azul é cultura cristã, já que o mês atualmente é do calendário gregoriano e eles acham que esse calendário é cristão. Porém, uma coisa que eles não perceberam, o calendário gregoriano de nada tem de cristão. Ele é tão pagão quanto qualquer outro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são meses que recebem nomes de pagãos, paganismo, sejam nomes de deuses, de festividades, de colheita, etc. Porém, o ano inteiro recebe nomes de pagão. O ano inteiro, o calendário inteiro tem nomes pagãos inseridos nele. Também nossa semana, os 7 dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são deuses pagãos. Então nada tem de cristão nisso. Porém, esses bitolados pagãos que ficam falando e mostrando intelectualidade, inteligência, porém não vivida, não entendida, não pesquisada totalmente a fundo, ficam jogando pedra em quem comemora a lua azul. Ficam denegrindo a imagem de quem comemora a lua azul, dizendo que nós achamos que só porque a lua azul é comemorada por nós achamos que ela vai ficar azul no céu, o que é uma inverdade, o que é uma mentira. Nós comemoramos a lua azul pelo seu significado místico-religioso que ela tem para conosco, e é uma comemoração pessoal nossa, direito nosso. Ou acaso vocês falam tanto do calendário gregoriano, mas vocês vivem no outro, né? Vocês escrevem lá na prova que vão fazer para um concurso público, calendário da raposa, calendário da foca, calendário da lua terrestre. Ou vocês colocam... Como é que vocês comemoram o aniversário de vocês? Porque o meu aniversário é dia 30 de outubro de 2012, o calendário gregoriano. É muito fácil ser hipócrita hoje em dia. Dizer que não comemora o calendário gregoriano quando vive todos os dias de nossas vidas. Quando usamos o calendário gregoriano para tudo que fazemos no dia a dia. Por que vocês não batem no peito e não usam o calendário que vocês dizem seguir no seu dia a dia? Na sua prova de concurso público. Não fazem aniversário e não dizem os anos que tem no calendário pessoal de vocês. É muito fácil ser hipócrita. É muito fácil bater no peito e ser o polêmico da vez. Mas viver o paganismo, tentar entender não só a cultura e o culto de outro, mas o seu próprio culto e a sua própria cultura, é mais difícil. É fácil criticar, difícil respeitar. O que eu vejo no paganismo hoje em dia são pagãos que querem respeito para as suas práticas e nada respeitam as práticas dos outros, sejam pagãos ou sejam cristãos ou seja o que for. Mas o respeito à prática do outro é uma obrigação nossa, para depois nós cobrarmos respeitos para conosco. Antes de criticarem, estudem e respeitem a fé do outro e a prática que o outro tem. Não fiquem jogando pedra na cultura do outro ou naquilo que ele acredita ser certo. Aquilo é a verdade dele e você nada a ver tem com isso. Você tem a sua verdade. Viva a sua verdade e deixe o outro viver a verdade dele. Respeita a verdade dele para exigir que ele respeite a sua.
Respeite a tradição e a prática religiosa que ele tem, para depois exigir respeito e para a sua prática religiosa, para a sua tradição, para aquilo que você acredita. Não fique criticando, jogando pedra, fazendo postagem com piadinha idiota, como tem uma postagem rolando no Facebook, dizendo entre 3 bruxas que estão cultuando a lua azul, e uma delas aponta para a lua e falando: fica azul, caralho, deu merda. Isso é uma falta de respeito para com quem comemora a lua azul. E você que fez essa postagem não tem vergonha na sua cara. Se diz pagão e nada vive do paganismo. Que o paganismo é uma cultura de respeito, de prática, de amor, não só para com você, mas para com tudo que está ao seu redor, para a natureza. Então, antes de você criticar a fé do outro, respeite-a, procure entendê-la, mesmo que não concorde, mesmo que não viva, mesmo que não a aceite, mas é obrigação sua respeitar, para depois você cobrar respeito. É só isso que eu tenho para falar por hoje, gente. Boa tarde.